Olá, abençoados, tudo bem? Graça e paz da parte daquele que reina e vive para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar algo bem rápido sobre o que tem aí, está se pregando por aí em nome da graça, chamado o preterismo, né? A escatologia preterista. De cara, eu já quero dizer para você que você pode pesquisar na internet. Essa escatologia, essa falsa escatologia, ela foi criada por um padre chamado Luís de Alcazar, em 1537. Então ele veio do sistema religioso. Então uma doutrina criada no sistema religioso. Como eu, da graça, né, e como pessoas aí que se dizem da graça, vai querer combater o sistema religioso pregando algo que foi criado no próprio sistema religioso, né? A escatologia preterista, erroneamente, veio em nome da graça, né? Está sendo pregada em nome da graça por muitos pseudos pregadores da graça de Deus. Então, quero te dizer, em linha com o novo pacto, isso está errado, né? Paulo lá naquela época já combatia esse tipo de doutrina, essa doutrina parecida, né? Luís de Alcazar criou a escatologia preterista, mas se falava na época de Paulo de coisas parecidas, né? De pontos específicos criados aí por essa doutrina preterista por Luís de Alcazar em 1537. Paulo falava aos Coríntios, né? Que existiam pessoas ali que não acreditavam na ressurreição. Você sabia que os preteristas não creem na ressurreição? Eles dizem assim, ó, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Sim, Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 2, verso 6, mas diz no Espírito, não está falando do corpo, né? No Espírito, tudo que Cristo fez na cruz já se manifestou, já se cumpriu em nós. Somos perfeitos, somos salvos, estamos justificados, ressuscitados com Cristo. Mas ali, Paulo fala da ressurreição do Espírito. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Você pode ver lá que aí eles pegam assim, não, já fomos ressuscitados com Cristo, não vai ter ressurreição. Ali está falando do Espírito, não está falando do corpo. E se você for lá em Filipenses capítulo 3, dos versos 20 ao 21, Paulo fala ali, né, que nós estamos esperando, né, a nossa da pátria, né, da nossa pátria, o Salvador, né, aquele que vem, né, e transformará o nosso corpo de humilhação num corpo glorioso. Diz corpo de humilhação. Sabe o que diz os preteristas? Que o corpo de humilhação foi o espírito. Só rindo mesmo. Como é que o espírito é corpo de humilhação? O espírito está perfeito. Corpo de humilhação é nossa carne, é nosso corpo de carne. Paulo fez uma promessa ali, olha, o Senhor vai transformar esse corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Veja que ele faz uma conotação, né? Uma comparação com o corpo glorificado de Cristo. Né? Vamos receber um novo corpo glorificado. Isso é uma promessa de Deus. Né? Então não está falando ali que foi o Espírito que foi transformado no ano 70 depois de Cristo. Isso tudo é invenção. Eles querem colocar tudo dentro da caixinha 70 depois de Cristo. Aí eles entram no engano. Tem coisas que foram cumpridas ali, que Jesus disse, né? Não ficaria pedra sobre pedra, tudo bem, se cumpriu ali na destruição do Templo de Jerusalém. Mas pegar Mateus 24 todinho e encaixar ali, eles vão entrar num erro doutrinal tremendo. Porque Jesus ali, os discípulos, se você ver lá no versículo 3 ou 4, se eu não me engano, lá em Mateus 24, eles perguntam quando será, né, o fim dos tempos, né, e o fim do mundo. Eles fazem duas perguntas, né? Fazem duas perguntas. Então Jesus fez um resumo em Mateus 24 do que aconteceria, né, na destruição do Templo de Jerusalém e na sua vinda corpórea. Eles esqueceram que a palavra vinda significa juízo. Então, o juízo de Deus no Antigo Pacto era manifestado com a vinda dele. Sodoma e Gomorra foi uma vinda do Senhor. Né? O dilúvio foi uma vinda do Senhor, foi um juízo de Deus. Né? A destruição do templo de Jerusalém foi um juízo também de Deus. Né? A destruição dos muros de Jericó foi um juízo de Deus. Então, eles pegam a destruição do templo e colocam como uma coisa final ali, acabou ali, dali para frente não tem mais nada.
Eles se enganam porque lá em Mateus 24, Jesus fala dos falsos cristos que viriam. Não foi antes de 70 depois de Cristo. Não adianta depois colocar aí, ó, nos comentários, não, foi aí que surgiu aí os falsos profetas. Estou falando falsos cristos. Me mostrem antes de 70 depois de Cristo falsos cristos. Isso só surgiu bem depois, sabemos aí, séculos passados aí agora, né? Que surgiu aí os falsos cristos, né? Sinais no sol, na terra, na lua e nas estrelas. Sinais, no plural. Aí eles pegam lá um fato que falou que diz, que Flávio Josefo disse que viu uma cruz no céu. Um fato só. E um fato. Jesus falou sinais nos plurais. No sol, na terra, na lua, né? Nas estrelas. Isso aí temos visto aí acontecendo agora, né? Nesses séculos aí, passado para frente, né? Então, não tem nada a ver com 70 depois de Cristo. Então, Jesus falou ali em Mateus 24 de situações que aconteceram realmente profeticamente antes da destruição do templo, como também falou de situações que aconteceriam nesses tempos. Porque Jesus ali disse em Mateus 24, 34, que essa geração não passaria sem que tudo o que ele disse se cumprisse, né? E foi mesmo, e está acontecendo. Porque eles erram, eles pegam a palavra geração, né, e colocam como um ciclo de vida, né, 60, 70, 100, 120 anos. Se você for lá no original grego, a palavra geração dita por Jesus ali é gênia, que não tem nada a ver com ciclo de vida. Gênia significa nação, povo, descendência, semente, né, clã. E a nação, a semente, o povo de Israel continua presente. E está sendo testemunha ocular de tudo isso que Jesus predisse lá atrás, né? Não somente com a destruição do Templo de Jerusalém, mas com os acontecimentos que se manifestam nos dias de hoje. Então, a mensagem preterista é uma mensagem errônea. Paulo disse que se alguém prega evangelho diferente do que ele pregou, seja anátema. Essa mensagem preterista é uma mensagem diferente de que Paulo pregou. Pode ser um anjo vindo do céu. Pregou diferente do que Paulo pregou, é anátema. Então é uma falsa doutrina. E eu te digo que isso é uma falsa doutrina porque não está em linha com o que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ensinou aos gentios, né? Você não vê respaldo, eles se respaldam lá em Apocalipse, né? E outro erro doutrinário, ele diz que Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo. Como é que pode, se João, né? João foi preso ali por Domiciliano, que viveu depois, o reinado dele foi depois, e foi para a ilha de Patmos bem depois, lá no ano 81, por aí, depois de Cristo. E isso aí até tá aí na história, né, dos pais da igreja, né? História, tem livros aí que falam sobre isso, que João, ele foi preso, né, lá na época de 81, 82 depois de Cristo, e, né, bem depois, bem diferente. Então, essa escatologia preterista, o erro deles é querer encaixar tudo na caixinha 70 depois de Cristo. E cai em erro doutrinário. Então, eu te exorto, em nome da graça de Deus, saia fora desse engano, dessa falsa doutrina chamada preterismo, escatologia preterista. Sai fora desse engano. Isso é uma mentira, em nome da graça. A graça de Deus é pura, né? A graça de Deus não tem nada a ver com essas mentiras escatológicas. E podem ver que as pessoas que vivem presas na escatologia preterista, muitos se tornaram até ateus, deixaram de crer em Cristo. Sabe o que eles pensam? Se Jesus não vai voltar, então Jesus não existe. Tem pessoas dizendo isso, hein? Tem pessoas dentro do preterismo dizendo que Paulo foi falso profeta. Olha bem, olha a situação que como é que está, né, esse engodo aí. E isso é uma falsa doutrina, sai fora disso, abençoado. Você não foi chamado a isso. Paulo disse que você foi chamado a edificar em cima, né, sobre edificar em cima do fundamento que Paulo lançou, né, o qual é Cristo ressuscitado, sobre ouro, pratas e pedras preciosas. Pode conferir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versos 10 a 15. Então, você tem um chamado glorioso, abençoado, a sobre edificar em cima do fundamento da graça, né?
Sai dessa mentira escatológica, porque é um engano, né? E há uma promessa da transformação dos corpos, sim. Nossos corpos serão transformados. Aí eles dizem, não, mas como é que pode? Eles colocam uma lógica. Como é que pode isso acontecer? Então, eu estou limitando a Deus. Abençoado, na graça você não foi chamado a limitar a Deus. Você foi chamado a crer em Deus. Se Deus diz, eu creio. Né? Por isso que a mensagem preterista ou qualquer outro tipo de mensagem em nome da graça, ela te afasta da fé. Né? E crer, você foi chamado a crer no que está escrito. Se está escrito que você é um salvo, sempre salvo, que você está justificado em Cristo pela fé e que o Senhor virá e transformará o teu corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, eu creio nisso. Se está escrito que é necessário que este mortal seja absorvido pelo imortal, eu creio nisso. Se está escrito que é necessário que esse corpo corruptível seja transformado pelo incorruptível, eu creio nisso. E sabe o que eles dizem? Não, o incorruptível é quando você sair desse corpo, você vai receber. Né? Paulo falou transformar o corpo de humilhação, transformar o corpo de humilhação, para ser conforme um corpo glorioso. Na visão dele, não é transformar o corpo de humilhação, é você sair do corpo de humilhação e entrar em um outro corpo espiritual. Não, Paulo falou, é necessário que este seja absorvido, seja transformado, né? O corpo de humilhação num corpo glorioso, semelhante ao do Senhor. Porque senão não teria significado a ressurreição de Cristo. A palavra diz que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também com Ele. Veja que Paulo disse isso depois do que Cristo fez no nosso espírito. Uma coisa foi a ressurreição do espírito na cruz. Quando Cristo morreu, ressuscitou, nós ressuscitamos em espírito juntamente com Ele. Mas o mesmo apóstolo Paulo escreveu que o nosso corpo será transformado. Uma coisa é a ressurreição do espírito com Cristo, que já aconteceu na cruz, não foi na destruição do templo. Paulo escreveu essa carta antes de 70 depois de Cristo, né? Paulo escreveu aos Efésios, então foi na cruz. E a falsa doutrina diz que essa ressurreição do espírito foi na destruição do templo. Por aí você vai ver, né, que não tem nada a ver. Paulo fala dessa transformação do espírito e da transformação do corpo que acontecerá. E eu creio, né, no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus. Nós vivemos no tempo cronos, né? O tempo nosso é diferente do tempo de Deus. Aí eles dizem assim, a pessoa morre, nossos pais morreram e tudo, e não viram Jesus voltar. Óbvio, óbvio. Porque vai vir no tempo que Deus determinou. Pode ser daqui a séculos e séculos e séculos, mas isso vai acontecer. Entendeu? Eu creio. Eu sou da fé. Você crê também? Eu creio na vinda gloriosa do Senhor e nós fomos chamados a crer desta maneira. Do contrário, abençoado, é uma falsa doutrina, é um falso evangelho. Assim é? Graça e paz a todos, abençoados com todas as bênçãos.